Olá, amigos! Este é o segundo vídeo da Escola dos Dons Espirituais, desvendando os dons do Espírito. Hoje nós vamos aprender sobre o que é uma palavra de sabedoria, como Deus dá palavras de sabedoria e como se mover debaixo do dom da palavra de sabedoria. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, o vídeo 1, sobre a Escola dos Dons do Espírito, é importante que você esteja assistindo, porque você vai encontrar bases bíblicas, fundamentos bíblicos sobre o assunto dos dons espirituais. Vamos à leitura bíblica. No livro de 1 Coríntios 12, a partir do verso 4, a palavra de Deus nos diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, que é o que nós vamos estar aprendendo hoje. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Então vamos lá. Desvendando os dons do Espírito. O que é uma palavra de sabedoria? O que é o dom da palavra de sabedoria? Número 1. A palavra de sabedoria é uma revelação concedida pelo Espírito Santo. É uma revelação seguida de instruções. Nós vamos aprender sobre isso. Número 2. Não se trata de um dom para você adquirir sabedoria ou capacitação, uma capacitação que vai permanecer com você. Como assim? Uma pessoa que aprende sobre música, por exemplo, aprende a tocar os instrumentos, violão, guitarra, teclado, instrumentos de sopro, ela recebe uma capacitação que vai seguir com ela a vida toda. Por exemplo, uma pessoa também que trabalha na construção civil, ela aprende a assentar um piso, aprende a colocar uma porta, aprende a pintura, e esse conhecimento vai seguir ela por toda a vida. Assim também o médico, o engenheiro, que ele adquire o conhecimento e pela vida toda dele ele vai poder seguir com esse conhecimento. É diferente o dom da palavra de sabedoria porque é uma manifestação sobrenatural, uma revelação do Espírito Santo, uma inspiração para casos onde Deus quer atuar em alguma coisa. Então, não é um conhecimento que você vai ter e vai permanecer com você. Ele vai se manifestar para operar algo através da sua vida. Para entender melhor, olha o que diz a palavra de Deus no livro de Tiago 1, a partir do 5. Tiago 1, verso 5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente e não a censura, e ser-lhe-á dado. Então aqui a palavra está dizendo assim, se alguém tem falta, se alguém precisa, ou se alguém quer ter sabedoria, conhecimento, peça a Deus que vai dar liberalmente a todos sem censura. Então uma pessoa ela pode receber conhecimento, capacitação e sabedoria através da oração pedindo para Deus. Deus vai acelerar o processo na sua vida e aquilo que demoraria anos para você aprender, você vai conseguir aprender mais depressa, porque haverá uma intervenção sobre essa área na sua vida. Agora, você não pode deixar de estudar a palavra para crescer,
fazer, de ler livros, ler apostilas e também de participar de seminário. Então, se você quer ser uma pessoa que vai alcançar conhecimento, peça a Deus e estude, porque você terá conhecimento acerca das coisas de Deus. Número 3. A palavra de sabedoria é uma revelação de algo que você não sabe e que você não entende. Na maioria das vezes, ela não vai dizer nada para você, você não vai conseguir entender nada sobre essa revelação. Ela vai ter sentido e vai funcionar na vida de quem Deus quer trazer a revelação. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre a diferença do dom da palavra de sabedoria e o dom da palavra de conhecimento. Irmãos, estamos aprendendo sobre a palavra de sabedoria, mas quero comentar um pouquinho para você entender a diferença de um dom para outro. Às vezes você lê lá na Escritura, a um é dado o dom da palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, o dom da palavra de conhecimento. Qual que é a diferença de um para o outro? Por exemplo, no meu ministério, uma das ferramentas que me ajudou e me ajuda até hoje é o dom da palavra de conhecimento, diferente da que nós estamos estudando agora. Essa nós vamos estudar logo em seguida no próximo vídeo. Mas a palavra de conhecimento na minha vida fez com que eu saltasse como de um trampolim para uma vida de milagres impressionantes, porque a partir do momento que eu recebi o dom das palavras de conhecimento, que é uma revelação que tem um peso maior para a cura, o meu ministério sofreu uma transformação extraordinária, porque eu tinha dificuldade de ministrar com imposição de mãos, porque as pessoas não eram curadas a princípio. Depois que a unção tocou a minha vida, então eu comecei a receber palavras de conhecimento, que é uma revelação, como eu disse aqui, mais voltada pelas minhas experiências para a cura. E então eu comecei a receber muitas palavras de conhecimento, e quando eu entregava, que as pessoas vinham para receber a ministração, os milagres aconteciam instantaneamente. Isso gerou fé na minha vida e gerou fé nas pessoas que eu estava ministrando. Agora, qual que é a diferença? A diferença é que a palavra de conhecimento é só uma revelação, e a palavra de sabedoria é uma revelação seguida de instruções. Isso eu vou te ensinar. Voltando à palavra de conhecimento, geralmente eu recebo de muitas maneiras que você vai aprender na próxima aula, mas quero falar de uma aqui que marcou muito a minha vida. Certa vez eu vi a visão, eu enxerguei um coração e tive a impressão que nesse coração tinha uma válvula, e isso ficou na minha cabeça, a válvula. Eu vi a visão do coração, vi aquela outra... essa válvula, mas eu não sabia o que era, mas ficou aquela impressão de que era uma válvula. Na hora de entregar a palavra de conhecimento, eu disse: tem alguém no nosso meio que está sofrendo com um problema no coração e que tem alguma coisa relacionada com uma válvula? Quando esse homem veio, eu nunca tive problema de coração, eu não sabia disso. Aí eu perguntei: o que acontece com o senhor? Ele disse assim: eu tenho problemas na válvula mitral. Aí eu aprendi que existe então uma válvula mitral. O Espírito Santo me revelou algo que eu nem sabia. Por isso que é importante você crescer no conhecimento, você estudar a anatomia do corpo humano, se você quer fluir em palavras de conhecimento. Bom, esse homem recebeu a ministração e foi curado instantaneamente. Ele tinha falta de ar, dor no peito, e ele tinha cansaço e impedimento para respirar. A unção veio sobre ele, o homem saiu correndo, saltou, pulou, voltou no outro dia completamente curado, disse assim: eu vou voltar para a academia agora, porque eu sinto força, eu sinto vigor. Então Deus curou ele e me ensinou algo muito poderoso, que eu precisava estudar mais sobre anatomia para que eu pudesse ajudar melhor as pessoas. Então, a diferença do dom da palavra de sabedoria com o dom da palavra de conhecimento é que um é uma revelação do Espírito Santo seguida de instruções, e a outra é simplesmente uma revelação, mas que é
poderosíssima e que você vai aprender sobre isso. Ela não fica nada atrás do outro dom, muito pelo contrário, pelo menos na minha vida, eu tenho visto milagres impressionantes que não aconteceriam, eu creio, porque a fé de algumas pessoas já estavam zero. Então, eu tive a oportunidade de orar para uma mulher que ela disse, se não tivesse sido revelada, eu não iria para frente, porque o médico disse que o meu caso não tinha mais jeito, o meu olho já estava morto. Então, pela palavra de conhecimento, ela obedeceu, veio para frente e Deus curou a vista dela, que era cega. Isso foi possível porque a palavra de conhecimento gerou fé. Então, você vai entender como esses dons, eles são importantes para o crescimento do seu ministério, eles precisam fluir nas igrejas e você precisa aprender o funcionamento desses dons para que tanto você entenda, possa vivenciar, como possa ainda ensinar outras pessoas para que o reino de Deus seja expandido através do poder do Senhor, a qual escolheu vasos de barro para colocar a glória dele, para colocar, aleluia, os tesouros do reino de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Vamos ver agora alguns exemplos bíblicos da palavra de sabedoria em funcionamento. No livro de Atos dos Apóstolos, 9, no verso 10, a palavra de Deus diz assim: Ora, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. Então aqui o Senhor se revelou em visão, e você vai aprender as formas de que Deus concede então a revelação para que você possa fluir. Nesse caso aqui, através de visão e de falar também. Respondeu então Ananias: Eis-me aqui, Senhor. Respondeu Ananias. Então Deus disse assim, em visão: vai até a rua direita e entre na casa de Simão, e ali vai estar Saulo, que já vai estar preparado, ele vai estar orando e esperando por você. Ananias disse: Senhor, esse homem é o perseguidor dos cristãos, todos aqueles que invocam o teu nome, ele persegue, leva para a prisão, ele tem cartas com autorização para prender as pessoas que te servem. E o Senhor disse: olha, você vai lá, que ele já está há 3 dias em oração e em jejum, e ele está em oração, ele já está preparado. Então, nesse meio tempo que Deus se revela a Ananias, também Deus se revela a Paulo, que era Saulo, mais uma vez, e então dá uma visão de que entraria um homem, poria as mãos sobre ele e ele voltaria a enxergar. E assim aconteceu. Ananias vai, entra naquela casa e diz: eu vim para que o Senhor possa restaurar as suas vistas e para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Então Ananias impõe as mãos sobre ele, imediatamente ele fica curado, cai as escamas da vista, ele levanta e diz a Bíblia que ele foi batizado e se tornou uma grande ferramenta. Mas o que eu estou te ensinando aqui é que foi uma revelação seguida de instrução. Então Deus deu o que Ananias deveria de fazer e como isso seria produtivo para o reino de Deus. Então nós temos um exemplo bíblico aqui no Novo Testamento. Continuando então aqui, o que é uma palavra de sabedoria? Número 4 agora. Não é uma profecia. A profecia é algo que irá se cumprir no futuro. Deus relata, Deus relatando ou falando aquilo que ele mesmo vai fazer. Então a profecia é Deus relatando ou Deus falando de várias maneiras aquilo que ele vai fazer. Vamos ver um exemplo aqui como um relato. Deus fala na boca do profeta Zacarias. Olha o que diz aqui. No livro de Zacarias, do profeta Zacarias, 9, no verso 9, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento,
sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. E sabemos que essa profecia se cumpriu. Então, Deus falou através da boca um relato, relatando aquilo que iria acontecer. É uma das características da profecia. Agora, olha que extraordinário, que maravilhoso, o dom da palavra de sabedoria funcionando agora e cumprindo-se através do nosso Senhor Jesus. Jesus manda então buscar o jumentinho, e olha que coisa extraordinária no livro de Marcos 11, a partir do verso 2, diz assim: E disse-lhe, ide à aldeia que está de fronte a vós, disse Jesus, e logo que nela entrardes, encontrarei preso um jumentinho, em que ainda ninguém o montou. Desprendei-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que fazei isto? Respondeis, o Senhor precisa dele e logo tornará e vai enviá-lo para aqui. Foram, pois, e acharam o jumentinho preso ao portão do lado de fora da rua. E os desprenderam, o jumentinho preso ao portão. E alguns dos que ali estavam lhe perguntaram, o que fazeis, desprendendo o jumentinho? E responderam, como Jesus lhe havia mandado, e o trouxeram e o levaram. Então trouxeram a Jesus o jumentinho e lançaram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou nele. Olha que extraordinário. Não importa como vai chegar a revelação a você, se ela vem por intermédio de uma visão de um anjo, se ela vem por intermédio da palavra do Senhor, se ela vem por intermédio da boca de um profeta ou de alguém que tem os dons da revelação, que seria palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, que tem a característica da revelação, se ele vem de outras maneiras que Deus fala, por sonhos, por visões, e de muitas maneiras. O importante é que essa revelação chegue até você para dar fruto. Através da boca de Jesus, Jesus disse assim, vocês vão sair e vocês vão encontrar um jumentinho preso, vocês vão desprender ele, e se alguém perguntar, vocês vão dizer, o meu Senhor precisa dele, e logo o trará de volta. Então eles saem ouvindo a revelação de Jesus, e agora eles são chamados para executar. Então aqui Jesus deu uma revelação seguida de instrução, e isso é maravilhoso. Podemos ver vários outros exemplos semelhantes a esse. Por exemplo, o profeta Isaías, ele agora traz uma profecia que não é um relato. Agora nós vamos ver realmente uma profecia. O primeiro nós vimos um relato e agora nós vamos ver a profecia do que Deus iria fazer. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que é Deus conosco. Revelação seguida de instruções. Revelação seguida de instrução. Vamos ver isso. Olha em Lucas 1,30 diz assim, disse-lhe então o anjo, agora o anjo se manifesta a Maria e diz, não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus, e eis que conceberá e dará à luz, ao qual porás o nome de Jesus. Irmãos, então nós vimos a profecia, Deus falar através do profeta Isaías, que um filho lhe seria dado. Em outras profecias diz que viria de uma virgem. Então todas essas profecias se cumpriram. Mas aqui nós estamos vendo algo ainda mais excelente. Veio a profecia e agora veio a revelação a Maria, seguida de instrução. Então, através de um anjo, diz que o anjo se manifesta a Maria e agora ele diz, você é agraciada e você conceberá e dará à luz a um filho e colocará o nome dele de Jesus. O anjo diz mais, a sua prima Isabel já está de 6 meses
e o fruto que está no ventre dela anunciará o caminho do Senhor. Irmãos, isso é uma revelação. Então você vê que na primeira revelação, o anjo dá a revelação e a instrução do que ela deveria de fazer, de colocar o nome de Jesus na criança que iria nascer. Mas agora o anjo relata algo, ele diz assim, a sua prima está grávida, ela já está de 6 meses. Logo, Maria se levanta e vai ter um encontro, depois que o Espírito Santo vem sobre ela, ela vai ter um encontro com Isabel. E diz a palavra de Deus que quando ela encontra com Isabel, Isabel fica cheia da presença e a criancinha, João Batista, que estava no ventre de Isabel, também é cheio. Ele recebe o Espírito Santo e salta dentro da barriga. Então aqui nós vemos a revelação, uma revelação que é só uma revelação. Ela está grávida de 6 meses, mas ele não diz que é para fazer nada. Então nós vemos aqui como uma palavra de conhecimento. E a outra revelação já é uma revelação seguida de instrução. Nós encontramos a palavra de sabedoria e isso é maravilhoso. Então, dando continuação aqui, número 5, continuando, o que é uma palavra de conhecimento? Muitas pessoas têm o dom da palavra de sabedoria e por isso recebem o título de profeta. E geralmente isso é um grande erro. Não quer dizer que porque uma pessoa ela tem um dos dons de revelação que ela é um profeta. O profeta, ele tem ministério de profeta. O profeta tem um ofício de profeta. Ele vai agir como um profeta. É diferente de pessoas que têm o dom da revelação. Então nem todos que têm o dom da revelação é um profeta. Por que que acontece muito desta confusão? Porque no Velho Testamento não tinha a manifestação do Espírito Santo liberando os dons e dando nome a esses dons. Então você vê os profetas fluindo naquilo que é os dons, porque eles já fluíam, mas não tinha os nomes e as características. Então, nos dias de hoje, ainda que uma pessoa esteja fluindo na revelação, ela já é considerada como um profeta, que é um erro muito grave, e nós vamos aprender bastante sobre isso. Então é importante você entender que não é porque uma pessoa tem a característica de receber os dons que estão enquadrados em revelação que propriamente ela é um profeta. Agora é importante você aprender sobre a palavra de sabedoria. Então, como o profeta tem ministério de profeta, e muitas vezes então existe esse erro, é semelhante, para você entender melhor, a pessoas que elas têm assim uma graça para pregar, é um grande pregador. Então a pessoa ela é fantástica quando está pregando. Aí algum vai e levanta essa pessoa como pastor porque é um grande pregador. É um grande erro. Nem todo grande pregador vai ser um grande pastor. Muitas vezes a pessoa ela é um ótimo pregador, mas na hora que ela vai trabalhar como pastor, ela estraga tudo, porque ela não tem paciência, ela não ama suficiente a ovelha, ou ela não sabe dar um conselho com calma, ela é muito boa em cima do altar para trazer uma mensagem, mas no dia a dia, para lidar com as ovelhas, ela acaba deixando a desejar, então ela está num papel errado, ela não tem um chamado para ser pastor, talvez ela tenha muitos chamados para a vida dela, mas não é um chamado específico para ser pastor. A pessoa, para ser pastor, ela tem que cuidar, zelar, tratar das ovelhas. Um pastor tem que ter um rebanho. Se tem um pastor que tem título de pastor e não tem um rebanho, ele está errado. Ele não está na função certa. Ele pode ser até um pastor, mas ele não está exercendo o trabalho dele de pastor. Ele está exercendo algum outro ministério. E é muito importante você aprender sobre essas coisas. Nós vamos ver então, dentro desse assunto, que alguns profetizaram, mas não eram profetas. Olha aqui que extraordinário, um exemplo. No livro de 1 Samuel 19, 23, diz assim: Foi, pois, para Naiote, em Ramã,
e o Espírito de Deus veio sobre ele. Então o Espírito de Deus repousou sobre ele. E ele ia caminhando e profetizando até chegar a Naiote, em Ramã. E despindo as suas vestes, ele também profetizou diante de Samuel e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, este também Saul entre os profetas? És também Saul entre os profetas? Quer dizer, Saul também se tornou um profeta? Não, Saul não se tornou um profeta. Veio sobre ele a presença do Senhor e ele profetizou. Porém, ele não tinha ministério de profeta. Ele agiu como um rei e ainda nós sabemos que no decorrer do caminho, por desobediência, por desviar-se da vontade de Deus, ele foi um rei rejeitado. Então você precisa ter isso no coração, que nem todas as pessoas que fluem em revelação, que um momento da vida dela, ela pode trazer então uma profecia, ela tem ministério de profeta. Tem que tomar muito cuidado. Não vai se intitular profeta ou permitir que te levantem profeta se você não tem o ministério de profeta, porque o peso é muito grande. Então se contente a ser uma pessoa que tem dons do Espírito Santo e podem fluir em profecia e podem fluir através das revelações, que seria palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito e propriamente a palavra de profecia. Uma outra coisa extraordinária que nós podemos ver no Salmos 22, olha isso, você precisa estudar esse Salmo 22, você vai ficar maravilhado. Salmo 22, parece que Davi, ele entrou num túnel do tempo e ele foi lá na cruz do Calvário, quando Jesus foi crucificado, nos momentos que antecediam a crucificação, porque você vai ver que Davi dá detalhes fantástico, como uma revelação, uma profecia, na verdade, como se fosse o próprio Jesus falando. Então, Davi relata sobre as vestes, sobre a vergonha, sobre lançar os dados, e sobre a humilhação, sobre a rejeição. Você vai ficar maravilhado de estudar, não dá tempo agora de nós estudarmos sobre isso, mas no livro de Salmos 22, você vai falar assim: Davi entrou no túnel do tempo e foi para o futuro e viu tudo o que Jesus estava passando. Irmãos, isso é fantástico. Deus, ele é maravilhoso, ele se revelou, mas nem por isso Davi era profeta. Ele teve, você vai ver várias passagens, salmos, onde Davi escreveu muitos dos salmos, e você vai ver que ele profetizou através dos salmos, mas ele propriamente não era um profeta, porque ele não tinha ministério, ofício de profeta. Ele era rei. Talvez você possa ser muitas outras coisas e fluir nos dons do Espírito Santo. Então você, para fluir na palavra de sabedoria, não precisa ser um profeta. Para você ter revelações e revelar coisas, você não precisa propriamente ser um profeta. Mas se você deseja ser um profeta, você precisa fazer a escola de profeta, porque é possível você aprender. Quando você anda com um profeta, você vai andar na dimensão do que flui na vida, no manto do profeta. Então nós vemos que havia grupos de profetas, as escolas de profetas na Bíblia, aonde eles aprendiam com os maiores profetas, ensinando então esses profetas que depois cresceram. Por exemplo, você vê o moço de Elias, que era Eliseu, que se tornou um grande profeta, mas ele era só um moço e ele aprendeu com Elias, recebeu então de Deus a capacitação e se tornou então um profeta com ofício de profeta. Profeta, aleluia, ele é como a boca de Deus, ele fala e cumpre. Isso é um peso muito grande. A pessoa, quando alcança uma autoridade nesse nível, ela tem que saber se mover nessa autoridade, porque ela vai estar debaixo de muita autoridade. Glória a Deus. Esse dom, número 6 agora, esse dom,
ele é para ser falado. Isso é muito importante você entender que o dom da palavra de conhecimento e o dom da palavra de sabedoria, ele precisa fluir através de falar. Mas muitas pessoas, elas têm medo de falar. Nós vamos aprender logo em diante sobre isso. Alguns, eles têm medo porque, será que é de Deus? Será que isso que eu estou sentindo, principalmente quando tem o testemunho interior, que também nós vamos aprender sobre isso, geralmente a pessoa tem medo, porque muitas vezes não é algo tão claro, é algo que é um sentimento. Então a pessoa tem que ter coragem. Você, para fluir, precisa falar. Eu creio que já aconteceu muitas vezes de Deus te dar uma revelação e você não falar, e depois você fala, puxa, eu devia ter falado. Agora, como falar? O que falar? Se você não aprender isso, que é se mover debaixo do dom, como se mover, você pode trazer constrangimentos para a sua vida, você pode trazer constrangimentos para a sua igreja, o seu pastor, você pode trazer vergonha para o reino de Deus. Então, você aprendendo direitinho aqui, você vai aprender que você vai conseguir se mover, você vai conseguir falar numa metodologia que vai ser de grande ajuda para a sua vida. Então, guarde isso. Número 6, esse dom precisa ser falado. Por exemplo, falando do dom da palavra de conhecimento, muitas vezes Deus deu uma palavra e por dúvida, será que é isso mesmo? Essa eu não vou entregar. Aquele milagre não aconteceu. E em outras ocasiões, eu falei, não, mas agora eu vou falar. Então apareceu a pessoa e ela foi curada. Então é importante que você fale, mas que você saiba falar, que você saiba como se mover para então não trazer prejuízos para o reino de Deus e para a sua própria vida. Se você não se mover bem, você vai ser impedido, repudiado, maltratado, mal compreendido. Então é muito importante que você saiba se mover debaixo dos dons que o Espírito Santo tem nos dado, para que não te falte o conhecimento, como diz o apóstolo. É muito importante que você assista agora o próximo vídeo, porque ele vai continuar o mesmo assunto sobre o dom da palavra de sabedoria. Nós vamos continuar sobre esse assunto e você vai aprender como Deus dá as palavras de sabedoria. Você vai aprender sobre o testemunho interior. É uma das maneiras que Deus fala conosco, através de uma impressão, de você ter a convicção dentro de você de que Ele está falando. Mas para isso você precisa aprender a vencer barreiras. Então você vai aprender a se mover no dom da palavra de sabedoria, e eu quero te dar uma forma de você conseguir romper através da checagem. Então eu vou te dar uma ferramenta, uma maneira de você checar para ver se a revelação está na direção certa, se verdadeiramente você está seguindo na direção certa, da forma certa. Isso vai trazer confiança para você e vai ajudar você a romper. Você seguindo esse método que estará no final deste próximo vídeo, você não vai errar e você vai conseguir superar as dificuldades de iniciar então um ministério fluindo nos dons que tem a característica da revelação. Então vamos agora para o próximo vídeo. Não deixe de assistir e não deixe de compartilhar este vídeo nas redes sociais para que essa palavra chegue a muitas pessoas. Vamos então para o próximo vídeo.